Tô meio triste, viu, galera? Tô meio pra baixo aqui, porque eu acabei de gravar aqui a lista das piores séries de 2025. Inclusive, se você quiser conhecer aí essa lista insalubre, vou deixar o card aqui em cima. Eu não recomendo, mas, enfim, você pode ter seus motivos pra querer fazer isso com você mesmo. Gravar esse vídeo acabou com o meu fim de semana, então já que a gente tá nesse clima pesadíssimo aqui, né, energia super baixo astral, eu resolvi fazer também logo a minha lista dos piores filmes de 2025, porque todo ano tem sempre aquelas produções que se destacam quando o quesito é a ruindade. E 2025 não foi diferente, então esses aqui são os filmes que eu decidi homenagear. Senhoras e senhores, eu sou o Rory Moraes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e não reparem a bagunça. Vamos falar de coisa ruim? Vamos falar de coisa que não presta? Sim, essa é a minha lista dos 10 piores filmes que eu assisti em 2025. Por sorte eu não vi tanto filme merda não, assim, eu preenchi a lista, ficou quase que certinho. Eu tenho umas poucas menções honrosas. Foi um bom ano, assim, eu vi mais coisa boa do que coisa ruim. Mas olha, as coisas ruins foram realmente ruins. Então vamos começar aqui logo já com as minhas menções honrosas. Eu queria deixar o destaque aqui, não posso deixar passar sem reconhecer o filme Lilo e Stitch, que é fofinho, tem ali as suas coisas bonitinhas, mas é mais uma daquelas produções da Disney que não precisava. O filme não tem nada de novo, nada de inovador, não reinventa essa história. E a fotografia dele, a montagem, parece de filme barato, sabe? Parece aqueles filmes que a Globo joga ali na sessão da tarde, meio que pra preencher a grade, mas fez dinheiro, né? E outra menção honrosa também para o filme Um Pai para Lily. Tem uma história real interessante, assim, é uma história curiosa, mas o filme não convence, eu acho ele bem forçado, a dupla principal é zero química, enfim, não me emocionou em nada. Bom, superadas as nossas menções honrosas, vamos agora à nossa lista oficial. E o 10º lugar acho que conversa um pouco com essa coisa do não sentir, porque no 10º lugar eu coloco o filme Novocaine. Esse filme aqui em português, na verdade, ele se chama Novocaine, A Prova de Dor, porque ele conta a história desse cara que tem essa condição raríssima de não sentir dor independente do que aconteça. E eu acho curioso porque ao longo do filme eu me senti o próprio Novocaine, porque eu não consegui sentir nada assistindo isso daqui. Esse filme não me divertiu, não achei a ação maneira, tensa, não me importei com o romance, não me importei com os personagens, não achei graça das piadas, inclusive achei super besta, assim, um roteiro mega previsível. É isso, assim, eu não consegui sentir nada. Esse filme é completamente vazio. O meu envolvimento com essa história foi o mesmo que eu tenho quando eu tô vendo uma propaganda do Atacadão mostrando promoção de peito de frango. Na verdade foi até menor, porque dependendo do valor da promoção eu ainda falo, pô, que massa, vou lá comprar. Esse filme aqui, zero envolvimento com essa história. E para mim esse é o pior tipo de experiência que você pode ter, de sentimento que você pode ter com uma obra, que é a completa indiferença. Ele não é horroroso, assim, mas eu acho que o fato dele ser tão genérico, qualquer coisa, e não ter despertado nada, uma fagulha de sentimento em mim, faz dele um ótimo nome para iniciar os trabalhos aqui, para abrir essa lista maldita. Então ele fica aí com louvor no 10º lugar. Oh, go! No, stop it! Ah. Já a 9ª posição, eu acho que é um filme que foi difícil ficar indiferente, foi um filme que despertou muitas emoções em mim e também no público em geral, principalmente no público brasileiro. Sim, estou falando do filme Emília Pérez. Parece que foi outra vida, né, que a gente falou de Emília Pérez, porque agora a gente já tá aí falando de Agente Secreto, já estamos em outra. Mas foi no comecinho do ano ali, o Oscar de 2025, Emília Pérez concorreu em várias categorias, era um dos grandes favoritos e o grande rival do Brasil nessa corrida. E o problema é que ao longo dessa temporada de premiações, o elenco, o diretor, enfim, todo mundo ali que estava envolvido no filme começou a dar cavalo de pau com a língua, falar um monte de merda. A Zoe Saldanha também falou umas merdas, mas realmente foi a Carla Sofia Gascon que se destacou no quesito falar merda, e aí todas as pretensões de prêmios que esse filme tinha foram por água abaixo. Na verdade, eu acho que esse filme tem até seus méritos. Quando eu comecei a assistir, eu fui gostando da parada e eu pensei, caramba, será que eu vou ser um dos poucos defensores, uma das poucas vozes que vão falar a favor desse filme? Porque ele já estava sofrendo um hate
absurdo na época que eu assisti. E eu gostei da premissa do filme, eu acho que a história é boa, eu acho que o filme é muito bem filmado, muito bem dirigido, gosto da fotografia, acho que ele tem umas sequências ali bem inventivas, mas ele tem um grande problema. Ele é um musical que tem músicas péssimas, horrorosas, sequências musicais que são tenebrosas e que não encaixam bem ao longo da trama. Eu não sou uma daquelas pessoas que tem problema com filmes musicais. Pelo contrário, tem alguns dos meus filmes favoritos da vida que são musicais. Pra mim isso é de boa, mas quando é bem feito. Uma sequência musical dentro de um filme precisa fazer sentido, né? Aquela parte da história ser musicada tem que ter um porquê, tem que ser um momento em que as emoções daquele personagem estão exalando e o público precisa sentir por meio daquela canção. Aquele momento musical precisa agregar a experiência e a história, e não é muito o que acontece aqui. Na verdade, tem uns momentos musicais que são bizarros e acho que por isso é difícil tancar e ser um defensor aqui dos musicais quando a gente tá falando de Emília Pérez. Man to woman, or woman to man. Man to woman. From penis to vagina. Não é música. Não é música, é fezes! Fezes! Com Z! Oitavo lugar, nós temos um documentário que eu confesso pra vocês que faz tanto tempo que eu vi que eu nem consigo lembrar o porquê que eu assisti. E eu acho que ele fracassa muito no que ele promete nos contar. Estou falando do documentário Larissa, o outro lado de Anitta. Esse documentário me deixou muito puto, assim, não que eu seja um grande fã da Anitta, mas, pô, era uma das maiores artistas brasileiras, alcançou um patamar internacional de estrela pop que, eu, sei lá, não consigo nem lembrar de outro artista brasileiro que alcançou isso. Ela tem uma vida muito louca, a Anitta por si só é uma personagem fascinante, assim, porque ela é muito louca, polêmica pra caramba, então, pô, você gostando ou não, dá pra dizer que ela é um personagem que dá muito insumo para um documentário. Entendia-se que a gente veria aqui um lado mais vulnerável dela, mais pessoal, mais introspectivo, que a gente ia entrar na mente da Anitta, entender como é que funciona essa vida dupla que ela vive, né? A vida da personagem em cima do palco e a vida nos bastidores. Mas ela comete o erro de convidar para dirigir esse filme e nos contar essa história um antigo crush que ela tinha na época da escola, que é um diretor agora de... Acho que ele era diretor de propaganda, se eu não estou enganado. O problema é que eles têm um caso, né? Eles têm um romance durante a produção do filme e a história toda gira em torno desse romance que ninguém se importa. Toda a história é contada sob a ótica desse cara que aproveita o filme apenas para falar como ele é fodão, como ele é pegador, o cara pegou a Anitta, e também para sexualizar a Anitta. Então a gente tem um monte de sequências deles pelados, tomando banho, fazendo sexo. Não sou puritano de falar, oh meu Deus, pessoas peladas, mas sei lá, eu acho que um documentário sobre isso não é o que a galera queria ver e nem o que o título promete. Entra. Você fica com tesão quando você tá com a câmera na mão. Eu vou dar um jeito, relaxa. Sexo. E aí a gente continua com Netflix, que, olha, eu vou te falar que ano pra Netflix, hein? A gente tem agora aqui o filme mais caro da história da Netflix. Aliás, o filme mais caro da história dos streamings. E mesmo assim, foi essa bomba que é The Electric State. Não foi o ano da Millie Bobby Brown, né? Mais uma aparição aqui nas minhas listas. Ela foi homenageada lá quando eu falo de Stranger Things, mas aqui eu acho que é pior ainda. Esse já é um dos grandes problemas desse filme. Todo o elenco tá no automático. Esse filme aqui é horrível. É muito difícil você se importar com esse filme, com essa história, porque é tudo muito genérico, muito artificial. O design dos robôs é ruim, a história é ruim, o filme é meio pretensioso na mensagem. Ele acha que tá passando ali uma mensagem super inteligente, mas na verdade a gente já viu isso 1 milhão de vezes sendo explorado de uma maneira melhor no cinema. E é o filme mais caro da história da Netflix, e você fica pensando onde que tá esse dinheiro. Só pode estar no bolso dos atores. O Giancarlo Esposito tá aqui, né? Ele que... eu não sei o que tá acontecendo com ele, que ele tá aceitando todo e qualquer papel. Ele tá em todos os filmes. Fico feliz que ele ganhou uma grana com isso daqui, mas nossa senhora. O personagem dele, que é um desses robôs sentinelas aqui, sei lá, fica aparecendo numa caixinha aqui. Que coisa horrorosa, velho. Teve um momento que o filme me levou pra um estado de reflexão sobre a minha vida que eu até estranhei, porque eu tava vendo uns robôs se enfrentando. Tinha um robô amendoim gigante lutando com um outro robô qualquer, e eu tava... Mano, por que eu tô vendo essa merda? Bota o amendoim
no buraco do amendoim. Mais Netflix pra vocês. Agora no nosso 6º lugar, nós temos o documentário Desastre Total. Este cruzeiro já cheira mal. É mais um daqueles documentários da série Desastre Total. Eu confesso que eu não vi muitos, não. Eu vi poucos. E eu não costumo gostar, né? Foi o que aconteceu com esse daqui, que tem esse grande problema de ser uma história que é até curiosa, engraçadinha. Você vai ficar pensando, caraca, que bizarra essa situação, né? Nossa, eu ia sofrer muito se eu tivesse no lugar dessas pessoas. Você vai valorizar o seu chuveiro e a sua privada estarem funcionando. Só que essa história, ela não rende um documentário de 55 minutos e não demora muito ao longo da sessão para você sentir que os depoimentos, que aquela história tá repetitiva. E eu acho que essa é a grande frustração desse filme. A grande treta aqui é que um cruzeiro que tinha 4.000 passageiros teve uma pane elétrica lá, não lembro exatamente o que foi, mas a galera ficou à deriva no mar com o sistema do navio sem funcionar, então não funcionava a descarga, ar-condicionado. Foi um perrengue do caramba, a galera tinha que juntar a merda na sacolinha e deixar do lado de fora. Então você imagina, podridão e tal. Mas é isso, assim, não é uma história que tem estofo para um documentário, então é um tempo meio perdido. Podia ser facilmente um vídeo no YouTube, um short ou até mesmo um TikTok para te contar essa história. Por isso, 6º lugar para esse filmezinho meio sem vergonha. Sem brincadeira, tudo piorou rápido. Eu não esperava defecar num saco plástico. A merda que a gente caga nesse navio vai pra onde? Ó, não é perseguição, mas do 5º lugar nós temos de novo a Netflix e mais uma vez um filmezinho bem do safado que é Brick, o tijolo. Eu não sei, eu acho que não tem tradução em português, eu acho que ficou Brick mesmo, mas é isso, Netflix brilhando. A gente tem aqui mais um exemplo daqueles filmes genéricos que estão lá só para preencher o catálogo da Netflix. O que é mais frustrante é que esse tipo de filme vira e mexe aparece, fica na lista lá dos filmes mais assistidos, aí tem um monte de besta que fica fazendo vídeo falando, gente, muito bom, meu, assiste aí, e aí sempre a gente acaba caindo na armadilha de assistir essas merdas desses filmes que são feitos pensando no estilo de consumo de hoje em dia, né? Onde a pessoa não precisa pensar, onde a pessoa fica lá mexendo no celular, e é um filme que não tem absolutamente nada para oferecer. Ele é um filme até meio pretensioso, né? Porque ele é um filme de ficção científica, acha que é super inteligente, que tá passando uma baita mensagem legal, mas não fala nada com nada, não impacta, não te faz refletir sobre nada. É super óbvio, na verdade, essa coisa, né, do casal estar preso ali, ser uma metáfora para o estado em que está a relação deles. Se isso fosse até bem desenvolvido, se os personagens fossem bem escritos, se o texto fosse bom, talvez a gente até se importasse com esse casal, com o destino deles, com o futuro dessa relação, mas assim, filminho, qualquer coisa mesmo, safado pra caramba. E ele ainda tem um final, poderia até, sei lá, num filme bom, seria um final meio provocativo, sabe? Meio diferentão, ousado, talvez. Mas aqui é só ridículo mesmo, assim. Depois de você ter passado esse tempo com esses personagens que são burros, tomam as piores decisões possíveis, aí tem esse final, você fala, ufa, ainda bem que acabou essa merda. É melhor você ser atingido por um tijolo na cabeça do que assistir essa bosta desse filme. Então, 5º lugar para Brick. E cuidado quando você vê um filme aí na lista, né, dos mais assistidos da Netflix, as chances de ser uma armadilha são gigantescas. Então coloca o capacete que lá vem pedrada. 4º lugar agora, eu quero falar sobre um filme que eu confesso que eu vi já com má intenção. Eu sabia que esse filme tinha tudo para estar nessa lista, e ele não fez feio. A 4ª posição, quase no nosso pódio, é o filme Missão Porto Seguro. Você provavelmente não ouviu falar desse filme, e eu espero que você tenha passado bem longe dele, não tenha assistido, mas eu tenho um certo prazer em assistir aquelas coisas mais porcaria mesmo, aquela que dá a volta e fica engraçado. Não é tão engraçado nesse sentido, na verdade, ele é mais ruim mesmo. É aquele tipo de filme que ele traz no elenco vários influenciadores para atrair público, né? Atrai a galera desses influenciadores. Aí, para mim, ele não funcionou, primeiro porque eu não conheço esses influenciadores, então tem algumas piadas internas ali que eu
assim, eu não peguei. É uma comédiazinha adolescente bem bosta, assim, as piadas são muito ruins. As atuações, trilha sonora, tem cena de luta, né, porque tem a menina lá que é policial, é tudo muito podre. E esse filme, ele tem uma característica que eu acho curiosa. Eu acho que ele tem uma certa dificuldade de entender qual que é o público-alvo dele, porque ele é bobo demais pra ser voltado ali pra um público juvenil mais adulto, mas ao mesmo tempo ele faz várias piadas de sexo e bebida e festa e tudo mais, que também não combina com um público adolescente ou pré-adolescente. Então, enfim, eu não sei quem é o público-alvo desse filme aqui. Definitivamente não sou eu. Esse filme aqui, ele tem essa coisa de jovens tentando emular o comportamento de outros jovens, mas de uma forma extremamente caricata. Eu ficava vendo aquela caricatura de geração Z, e, enfim, meu olho revirando loucamente. Eu vou fazer uma ressalva aqui que eu acho que a Ademara, ela tem uma naturalidade, assim, então um pouquinho de carisma, traz alguma coisa que não soa falso nesse filme aqui, mas não conseguiu salvar ele do 4º lugar. A gente vai sair com essa missão cumprida. As coordenadas nas nossas mãos. Mãos. Né? Mãos. É meme. Vamos inaugurar então o nosso pódio, medalha de bronze para esse filme que é revoltante. Você pode argumentar que talvez ele não merecia estar tão alto. Eu acho que merecia, foi um filme que me deixou com muita raiva. E é outro filme dessa empresa que mancha seu legado e que foi feito de qualquer jeito, sem nenhum cuidado. Vocês sabem que eu tô falando da Marvel e que eu estou falando de Capitão América 4, Admirável Mundo Novo. Esse título aí, ele já é putaria, né? Porque esse filme não tem nada de admirável, não tem nada de novo, e ele traz as piores características que os filmes ruins da Marvel têm. Aquelas piadas fora de hora, personagens mal desenvolvidos, até os efeitos visuais aqui em alguns momentos são horríveis. O filme passou por um monte de refilmagem, mas mesmo assim isso não resolveu os problemas dessa história, a história não faz sentido, você percebe que o filme é todo picotado e mal montado, e essa bosta custou 200 milhões de dólares, quer dizer, dava pra você fazer um puta de um filme. E aí tem duas coisas que me deixam muito revoltado. Primeiro, você tá falando do Capitão América e de um momento crucial da história desse personagem para esse universo, né? Porque a gente acompanhou por anos o Capitão América do Chris Evans, a gente tem um apego grande a ele, e você tá no momento de passagem de bastão. Então você tinha que fazer uma coisa linda, emotiva. E outra, esse filme aqui, ele tinha que ser capaz de fazer isso, de nos apresentar esse personagem e de nos convencer que ele é digno de viver, de vestir o manto do Capitão, sem depender da série lá, Falcão e o Soldado Invernal, que é uma série que eu acho bem decente, assim, eu gostei bastante dela. Ela traz questões sociais e traz camadas aí para esse personagem que tornam ele um personagem muito interessante, mas independente disso, o filme tinha que ser capaz de fazer isso. E ele não só não consegue fazer isso, como ele joga fora tudo de bom que o personagem do Sam Wilson tinha até então, pra mostrar que ele é só um capacho do governo e não tem nada ali pra oferecer, não tem nenhuma característica que é marcante. Na verdade, ao longo do filme a gente fica vendo as pessoas falando como ele é inspirador, como ele inspira as pessoas, mas a gente não vê esse heroísmo todo em tela, né? Então a gente só escuta falar. Ele tem essa questão do traje também que me incomoda, né? Porque diferente do Capitão original, esse traje é ultra tecnológico e basicamente ele faz tudo pelo cara, a asa fecha aqui, já protege ele, voa por ele, e aí você fica pensando, tá, cadê o heroísmo, cadê o mérito desse cara? Um outro problema é que o filme, ele falha em apresentar os novos personagens, ele quer que a gente se importe que o cara tá machucado, tá lá no hospital, mas quem é esse cara, mano? Eu não lembro nem o nome dele. Tem uma outra personagem lá também que é apresentada que eu não lembro o nome. Se você tira aqui o Capitão América e bota outros personagens, né? Se você tira o Harrison Ford e bota um vilão russo qualquer, esse aqui é um filme de domingo maior com todas aquelas características que tem naqueles filmes, né, que passam na noite da Globo. Roteiro super brega, expositivo, o herói vence o vilão com o poder do amor e do diálogo. Pra mim, já tá na lista fácil dos piores filmes do MCU e aqui conquistou, com muito mérito, o 3º lugar, a medalha de bronze. Hulk vermelho. Olha o Hulk aí. Fanboy. Eu disse que o clima estava pesado e só porque eu comecei a gravar essa lista aqui, está chovendo, espero que não faça muito barulho aí para vocês, mas vamos para a 2ª posição, medalha de prata
de um filmezinho que, minha nossa senhora, viu? Esse daqui, eu me diverti assistindo, mas é aquele tipo de filme que não era pra você ter se divertido tanto assim. Estou falando de MMA, O Meu Melhor Amigo. Até esse trocadilho eu fico meio dividido, se ele é muito bom ou se ele é muito idiota. Vou ter que começar fazendo um disclaimer aqui, que eu acho muito bonita a relação que o Mion tem com o filho dele. Acho muito importante que esse tema seja discutido, né? O letramento sobre questões relacionadas ao autismo. Inclusive, é muito legal o trabalho que o Mion faz nesse sentido. Acho que ele tem um papel de muita relevância, ele tem uma plataforma gigantesca, né? O cara tá na Globo, então ele tá sempre ali batendo nessa tecla. Eu acho isso muito importante, muito positivo. E agora vamos falar sobre o filme, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Aqui em MMA a gente vai conhecer o Max Machadada, que é interpretado pelo Mion, e ele é um campeão mundial aí de MMA, super famoso, rico pra caramba, bem sucedido. O cara é muito bom, mas ele tá machucado, tá aposentado, tem um tempo ali que ele não volta para os ringues, e ele tá nesse momento ali querendo retomar a carreira. Porém, ele descobre que ele tem um filho, né? E esse filho dele é uma pessoa autista. Então ele vai, além de enfrentar, né, essa coisa da volta aos ringues, enfrentar os desafios que a carreira apresenta, ele vai ter que conciliar isso com essa nova realidade, né, com os cuidados com o filho. Poderia ser um filme bem bonito, mas na verdade esse filme é muito, muito, muito tosco. Primeiro, ele é uma baita de uma ego trip do Mion, porque ele fez questão aqui de ser esse lutador fodão, super rico, pegador pra caramba, então em vários momentos ele dá a entender que ele pegava geral. Ele é muito fã do Rocky Balboa, ele sempre falou isso, e ele fez questão de fazer a própria versão do Rocky aqui. O problema é que ficou uma merda, né? O roteiro é horroroso, as falas são terríveis, constrangedoras, assim. As cenas de luta, elas são péssimas, as piores coreografias de qualquer luta que eu tenha assistido na vida. Assim, eu não me lembro de ter visto lutas tão mal coreografadas. Eu passei o filme inteiro gargalhando alto, assim, ele foi um filme que me deixou muito feliz. Tem alguns momentos desse filme aqui que eu lembro com muito carinho, não por ser bom, mas por ter sido muito engraçado e por ter me divertido. Por exemplo, eu gosto muito da ideia do Antônio Fagundes ser o pai do Mion, e o Antônio Fagundes era um pai que não era presente, e era um lutador de boxe, e aí em algum momento ele volta pra treinar o Mion, né, pra ser aquela figura mais velha, que é o mentor e tal. Mas ele mora num ferro velho. Eu não sei por que eu acho isso massa, mas eu acho muito massa o Antônio Fagundes, boxeador que mora num ferro velho. Tem uma cena que eu acho muito marcante. Eu acho que foi o diálogo que mais me marcou e que ele resume bem como é a atuação e como é essa ego trip do Mion nesse filme. Ele tá conversando com a amiga da mãe da criança, né? Porque a mãe faleceu. E essa amiga ficou com a criança e decidiu apresentar para o pai. E eles têm um romancezinho ali, mas eles estão ali naquele momento de se conhecer, e nós temos aqui o Mion com toda a sua sensualidade no momento da conquista. Mas é que olhar... uma coisa tão simples. Nenhum olhar é simples. Eles revelam a gente. Você tá me dando mole? Cala a boca, meu. Você tá me dando mole? Essa aí é a atuação que a gente tem nesse filme. Merece muito estar aqui no segundo lugar. Até porque vocês já sabem qual é o primeiro. O primeiro lugar aqui, ele foi disparado, unânime, ali em todas as listas que você vê no YouTube. Você vai ver que todo mundo colocou esse filme, porque ele foi brilhante. Foi brilhante, ele fez um belíssimo trabalho. Eu não sei, eu acho que ele mirou no Framboesa de Ouro com todas as suas forças e capacidades, e ele conseguiu. Mas antes de eu revelar, né, você já sabe qual que é, mas antes de eu dizer qual é o filme que fica aqui no primeiro lugar, eu peço pra você, como sempre, se inscreve no canal, deixa o seu like, conta pra mim nos comentários qual foi o filme mais merda que você assistiu em 2025. Provavelmente, se você assistiu o primeiro lugar aqui, eu acho que vamos concordar. Estou falando, claro, de A Guerra dos Mundos. Nossa, mano, esse filme, que filme desgraçado, que filme maravilhoso ao mesmo tempo. Esse filme é muito engraçado, ele é o novo The Room, assim, ele entra nessa categoria de filmes que são tão horríveis que
ele tem um fator memético, assim, ele é inacreditável, inacreditável. Esse prêmio aqui, essa lista poderia se chamar Prêmio Guerra dos Mundos, de tão bosta que é esse filme. Eu acho que é um filme perfeito pra você chamar a sua galera, todo mundo bebendo ali, e assistir junto e comentando, porque vocês vão rir muito do começo ao fim. Esse filme aqui, ele foi engavetado, foi um filme que foi produzido na época da pandemia, assistiram isso e acharam uma merda, obviamente, e deixaram na gaveta por anos, assim, e algum abençoado, inclusive eu não sei quem foi, mas olha, desejo tudo de melhor na sua vida, trouxe esse filme, né, à luz do dia, e a gente ficou, então, conhecendo essa maravilha. Olha que triste que seria o mundo se esse filme nunca viesse à tona, mas ele veio e marcou aí o ano de 2025. Aí olha que maravilhoso, né? Um filme que foi feito durante a pandemia, em que enfrentou todos os problemas e desafios de se executar um filme naquela época, né? Até por isso eles decidiram seguir aquela estética de screen life, sabe? Tipo aquele filme Searching, que a gente fica navegando por telas ali junto com o personagem e a gente vai montando a história dessa forma. Aquele filme lá faz isso de uma maneira brilhante, diferente desse daqui. Esse daqui, ele comete uns erros que são muito maravilhosos, assim, e que foi meio que um alinhamento dos planetas ao contrário. Porque, primeiro, se você vai fazer um filme que é o tempo inteiro a câmera ali na tela do personagem, você precisa pegar um baita ator, você precisa de um cara expressivo, um cara que consegue transmitir as emoções pelo silêncio, pelo olhar. Quem que eles trazem? Ice Cube. Exatamente, um cara que não é um bom ator, que não tinha como entregar o que esse filme precisava. Na verdade, ele entrega muito mais. A escolha de diretor aqui também foi primorosa, porque eles decidiram trazer o Rich Lee, que é um cara que dirigiu principalmente clipes de rap em sua carreira. Tem pouquíssima... Aliás, eu não sei se ele já dirigiu algum longa, e isso fica bastante perceptível, porque o cara não tem timing nenhum, as piadas são deslocadas, tudo é muito deslocado, e eu não sei se ele dirigiu o Ice Cube aqui, porque pra mim os atores estão cada um fazendo ali o que quiseram, depois juntaram igual trabalho de escola. E aí tem também o roteiro, né? Que pelo menos o roteiro deveria ser bom, já que é baseado no clássico livro lá do A.G. Wells, mas não, também é péssimo, inclusive eles fazem uma releitura daquela história clássica da pior maneira possível. Aqui os alienígenas invadem a Terra para consumir os dados das pessoas, sim, enfim. Os efeitos visuais são vergonhosos, o design dos robôs aqui péssimo, o filme foi caro, foi, sei lá, 70 milhões de dólares isso daqui, mas tem momentos em que o chroma key, lá onde tá o Ice Cube, você vê aquele recorte mal feito, a barba dele meio esverdeada, aquele granulado, assim, sabe quando o negócio tá mal iluminado? E falando nele, gente, a atuação do cara é hilária, assim, eu não tenho muito o que comentar, eu vou colocar uma cena que é uma das minhas favoritas, que é quando ele descobre, ele que é um funcionário da inteligência americana, descobre que o filho dele é um dos grandes hackers ali que estavam sendo procurados ao longo de todo o filme, e depois dessa grande descoberta, a reação dele é essa daí. It's you? It's you! Yeah. Well, yes, kind of. How could you, man? Nossa, muito bom! E pra fechar com chave de ouro, eu acho que pra coroar esse filme como o pior filme de 2025, o pior filme da década, talvez, com certeza um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, um dos, ou talvez o pior product placement da história do cinema, né? Aqui a gente não tem só a Amazon salvando o dia, como a Amazon sendo citada o tempo inteiro, incansavelmente. E aí um dos heróis do filme aqui é o entregador da Amazon, que usa lá o sistema de entrega da Amazon para levar um pendrive com drone, e para levar esse pendrive com drone, o personagem principal precisa fazer uma compra lá no site da Amazon, e tem um momento que o drone cai, e aí eles entram em contato com um mendigo na rua, pro mendigo virar o drone, só que sim, Guerra dos Mundos, tudo explodindo e tal, e o mendigo, eu quero saber de ir lá, não vou lá não. Sabe como é que eles convencem o mendigo a ir lá e arriscar a própria vida para virar esse drone? Eles dão um gift card de $1.000. Olha isso, é óbvio, mas esse filme fez por onde? O pior filme de 2025 é Guerra dos Mundos. Oh my God. E agora é sua vez de desabafar aqui nos comentários. Me conta aí o que você achou dessa lista, o que você acha desses filmes que eu selecionei. Teve algum filme que eu esqueci que merecia estar aqui? Ou talvez eu não tenha esquecido, talvez eu tenha dado a sorte de desviar
demais essa bomba. Em breve eu tô de volta, dessa vez pra falar sobre coisa boa, finalmente. Tô precisando aí pra tirar um pouco essa energia baixo astral que essas listas deixaram. Vamos falar sobre as melhores produções de 2025, melhores minisséries, melhores séries e melhores filmes. Então, a gente se vê.